Bom dia. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas, diocesanos desta nossa querida diocese de Piracicaba, a todos vocês também, o nosso bom dia. Hoje, todos estamos aqui reunidos, seja presencialmente, seja com o coração. Todos nós somos bem-vindos ao convívio do Senhor. Neste dia em que reunidos para celebrar a missa do Santo Crisma, também conhecida como Missa dos Santos Óleos, recordando que somos um só corpo, mas com muitos membros, queremos acolher aos senhores padres que representam as suas respectivas comunidades paroquiais e as suas regiões pastorais de nossa diocese, sendo elas Região Pastoral Capivari, cidades de Capivari, Rafar, Mumbuca, Rio das Pedras, Região Pastoral São Pedro, cidades de Águas de São Pedro, Charqueada, Santa Maria da Serra, Região Pastoral Rio Claro, cidades de Corumbataí, Ipeúna, Santa Gertrudes, também o distrito de Ajapi e Rio Claro, Região Pastoral Santa Bárbara, cidade de Santa Bárbara do Oeste, Regiões Pastorais Piracicaba 1, 2 e 3, cidades de Piracicaba e Saltinho. Como igreja reunida ao redor do bispo diocesano e de seu presbitério, nesta celebração, acompanharemos a renovação das promessas sacerdotais, realizada por nós padres. Também hoje serão abençoados o óleo dos catecúmenos e dos enfermos, e confeccionado e consagrado o óleo do Santo Crisma, que as nossas comunidades irão receber para uso no decorrer do ano. Fiquemos em pé. Quem está nas suas casas também, se una a nós nesse momento e celebremos com alegria este momento santo. Nós te louvamos,
vosso rei de coração manso e humilde. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nós te cantamos, ó videira que dás a vida aos ramos. Nós te louvamos, estrada da vida, caminho do céu. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nós te cantamos, ó Cordeiro por nós imolado. Nós te louvamos, tu que tiras do pecado do mundo. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Cristo, nosso irmão, a força, a luz do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que no seu amor, na sua misericórdia, nos reúne nesse dia. Bendito seja Deus que hoje nos dá a graça da renovação do dom sacerdotal da nossa vida. Bendito seja Deus que pela sua palavra, pelo seu corpo e sangue na Eucaristia, alimenta a nós e alimenta todo o seu povo chamado à santidade. No instante de silêncio, diante do amor de Deus, reconheçamos os nossos pecados. Cantando, supliquemos o perdão de Deus. Senhor, Redentor do gênero humano, que nos transferistes das trevas para a luz admirável do vosso reino, tende piedade de nós. Consagrado com o óleo da alegria, sacerdote eterno e Rei do universo, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, eleison. Cristo, Cristo, Senhor, primogênito dos mortos, que fizestes de nós um reino de sacerdotes para Deus Pai, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie,
Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria dos filhos de Deus, elevemos a voz para louvar e bendizer a Ele. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Ó Deus, que ungistes o vosso Filho único com o Espírito Santo e o fizestes Cristo e Senhor, concedei que, participando da sua consagração, sejamos no mundo testemunhas da redenção que Ele nos trouxe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor
e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros do nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras, segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir, há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. estarão sempre com Ele.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. A vós, graça e paz, da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, a Jesus que nos ama, por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória e o poder, em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor.
Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A alegria desta celebração, ela só não é maior porque nós não estamos reunidos com o nosso povo, aquele povo para quem o nosso sacerdócio é destinado. Mas ainda assim, nós nos sentimos alegres por podermos renovar hoje o dom desse sacerdócio e dedicá-lo inteiramente à vida do povo de Deus. O sacerdócio, na liturgia da palavra, como nós ouvimos hoje, ele pode ser definido como escolha. Primeira leitura, o profeta Isaías lembrava da função sacerdotal, especialmente dos sacerdotes, mas de todo aquele povo de Deus, e lembrava isso segundo o modo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, entre as 12 tribos, Deus escolhe uma tribo, escolhe uma parte do povo, para que este povo se dedicasse ao culto, e não simplesmente para um benefício próprio, mas aqueles que foram escolhidos se dedicavam ao serviço do altar, enquanto que o serviço do altar é oferecer a Deus as preces, as orações, as súplicas, oferecer a Deus os sacrifícios por causa desse povo. De fato, não é uma escolha de privilégio, mas é uma escolha de ofício. Ao longo da história do povo de Deus, esse sacerdócio sofreu e foi prejudicado muitas vezes por causa das atitudes humanas, por causa da incompreensão daqueles que foram escolhidos. E por causa disso, esse sacerdócio chega ao fim. O povo de Deus perdeu a sua tradição sacerdotal. Aquele povo do Antigo Testamento perdeu os seus sacerdotes. E já não podia mais oferecer sacrifícios no templo, já não podia mais oferecer a Deus as suas orações por meio dos sacerdotes. Por isso a grande lamentação e a espera de que em algum momento aquele sacerdócio fosse restabelecido. Só Deus sabe como seria estabelecido, mas o povo do Antigo Testamento nunca perdeu a esperança na restituição desse sacerdócio. O livro do Apocalipse nos aponta que este sacerdócio foi resgatado sim, mas ele foi resgatado em Cristo, e a nossa escolha já não é mais a escolha por meio de uma parte do povo, mas nós somos escolhidos, ou os sacerdotes são escolhidos, dentre aqueles do povo. Nós somos tirados do povo para sermos devolvidos ao serviço desse povo. A nossa vida é uma vida dedicada ao serviço daquele povo que é amado por Deus. O sacerdócio continua não sendo um privilégio, mas continua sendo um chamado para o serviço.
Nós vivemos num tempo em que nós aprendemos também a fazer escolha, mas às vezes as escolhas que nós aprendemos a fazer são escolhas erradas. Desde a infância, desde o princípio da nossa infância, nós vamos escolhendo aquilo que nós gostamos ou aquilo que nós não gostamos. A criança começa a sentir os sabores da comida, dos alimentos, e ela começa a escolher. Mas as escolhas da criança são escolhas um pouco sem sentido, porque ela escolhe pelos sabores, pelo gosto, e os pais sabem que isso não é suficiente. A criança precisa receber todos os alimentos. Por isso, se os pais não insistem com as crianças que comam um pouco de todas as coisas, de todos os alimentos, essa criança não cresce saudável. E ela cresce fazendo escolhas erradas. Mas muitas vezes se vai na onda das escolhas pessoais. E o nosso tempo é marcado por isso, por escolhas pessoais que nem sempre nos levam a viver plenamente a vida cristã. E ainda mais, por escolhas pessoais que nem sempre nos levam a viver uma vida sacerdotal. Nem sempre as nossas escolhas correspondem à escolha de Deus. Deus nos escolheu como seus ministros, mas às vezes as nossas escolhas não correspondem à escolha de Deus. E a nossa vida sacerdotal, ela acaba por ser manchada, não porque Deus errou, mas porque nós estamos fazendo escolhas que não são escolhas sacerdotais. Às vezes escolhemos uma maneira, uma forma de viver o nosso ministério, que é uma forma particularizada de tudo aquilo que temos. Fazemos as nossas escolhas, como se fosse um grande banquete de self-service. Pegamos cada uma coisa e colocamos isso dentro do ser ministerial que nós carregamos, porque nós fomos ordenados e o caráter sacerdotal está impresso na nossa vida. Ele está impregnado na nossa vida. E como nos lembrava Bento XVI, quando escreveu no Jubileu Sacerdotal, nós precisamos estar impregnados do ser de Cristo. E às vezes precisamos reconhecer que nos deixamos impregnar de outras vontades, de outras coisas, de outras situações, de outros acontecimentos. A celebração de hoje, ela nos recorda, ela nos lembra que nós fomos escolhidos por Cristo. Cristo é o modelo sacerdotal ao qual nós somos chamados a seguir. Cristo é o modelo de sacerdote que o mundo precisa. Não precisamos fazer uma pergunta: que padre o tempo presente precisa? O tempo presente precisa de padres segundo o coração de Cristo, e de padres que tenham a coragem e a escolha de dar a sua vida como Cristo, e Cristo dá a sua vida no mistério da cruz. É ali que nós vamos entender o que significa, o que é o ser sacerdotal de cada um de nós. Não é em outros lugares, não precisamos beber de outras fontes, não precisamos fazer outras escolhas para viver o nosso sacerdócio, mas precisamos fazer a escolha de Cristo sacerdote na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso testemunho e no nosso compromisso com o povo de Deus. Jesus, quando chega a esta sinagoga, ele chega e ali ele toma o livro da lei, que é parte daquele livro que nós ouvíamos na primeira leitura do profeta Isaías. E ele faz aquela leitura e para estrategicamente num determinado ponto. O ano da graça, o ano da misericórdia de Deus. É para isso que nós fomos enviados, para sermos sacerdotes segundo o coração de Cristo, que sejam aqueles que levam a misericórdia de Deus para todo esse povo.
Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Em primeiro lugar, nós precisamos ser tocados pela misericórdia de Deus. Nós precisamos ser ungidos pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós precisamos beber desta misericórdia de Deus. Porque nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós somos fracos. Nós somos homens como um vaso de barro, mas dentro de nós, ou nós carregamos dentro de nós, uma graça que nós não podemos medir. É esta graça que nós precisamos também aprender a receber sempre. A graça, por exemplo, da reconciliação. Como é triste ver os irmãos que não se frequentam, os irmãos que não se abraçam, os irmãos que não se amam, os irmãos que falam uns dos outros, mesmo carregando dentro de si uma graça tão grande. Como é triste ver os irmãos que não são capazes do perdão, quando são ministros do perdão. Como é triste ver os irmãos que às vezes não se preocupam em alimentar o povo, quando eles têm este alimento à sua disposição. Por isso, se às vezes o que pesa sobre nós é o nosso pecado, tenhamos esta atitude reverente, esta atitude sincera, de buscar a reconciliação e o perdão, porque nós somos ministros desse perdão. Nós somos chamados ao gesto de amor, de misericórdia, mas tenhamos esse gesto também presentes na nossa vida. Deus nos toca com a sua graça, Deus nos escolheu, e nós precisamos confirmar esta escolha de Deus, fazendo as nossas escolhas por aquilo que é a vida sacerdotal, por aquilo que é a vida nova em Cristo, porque nós experimentamos em primeira pessoa este tempo da graça de Deus. Nenhum de nós é merecedor de uma graça tão grande. Nenhum de nós é merecedor deste amor, desta misericórdia da parte de Deus, mas ainda assim, com todas as nossas fragilidades, Deus nos escolheu. E nós não podemos nos esquecer disso. Fomos escolhidos por Deus. Somos profundamente amados por Deus. Nós somos o resultado, todo o nosso presbitério da diocese é resultado da escolha amorosa de Deus, do profundo amor que Deus tem por causa desta igreja. E é a partir deste amor, desta misericórdia, que nós somos chamados a viver a nossa vida sacerdotal. Não com uma vida que compete com outras escolhas, mas aonde a nossa escolha fundamental é a escolha por aquilo que Deus nos chamou, por este convite da parte de Deus. Se Deus fez a sua escolha, nós também fizemos a nossa escolha. Nós também escolhemos em algum momento amar e querer e desejar aquilo que Deus quis para nós. Esta visita à nossa primeira escolha, ao nosso primeiro amor, é fundamental para o desenvolvimento da nossa vida ministerial. E é isso que nós fazemos aqui. Quando renovamos hoje essas promessas diante do bispo, o que nós temos presente? Aquele ato fundamental, aquele ato primeiro da ordenação sacerdotal, daquela graça que nos foi dada naquele dia, naquele momento, de todo o tempo vivido, passado, na esperança, na expectativa, na formação para aquele momento. E aquele momento é fundamental para nós. É um momento que nós nunca podemos nos esquecer. É algo que nós nunca podemos colocar em concorrência com todas as outras possibilidades de escolha. Nós fizemos uma escolha, e esta escolha é fundamental para determinar aquilo que nós somos hoje, e aquilo que nós queremos ser, não em benefício, em função própria de cada um de nós, não segundo a nossa maneira de ser e de viver o mistério,
mas em função daquilo que nós somos chamados, para o povo de Deus. O tempo presente também nos oferece muitas dificuldades, muitos problemas. Nós somos confundidos com qualquer atividade lucrativa, com qualquer atividade econômica. E é assim que nós somos tratados. Essas atividades podem, mas aquela última atividade não pode. Algo inconcebível, incompreensível. Mas estamos respeitando aquilo que as autoridades nos pedem. Mas não deixemos de atender o nosso povo. O nosso povo precisa de sacerdotes segundo o coração de Cristo. O nosso povo precisa de sacerdotes que os alimente com a palavra, mas que também os alimente com a Eucaristia. O nosso povo precisa de sacerdotes que os alimente também com o testemunho, com uma presença sincera, corajosa, verdadeira. Tenhamos um cuidado, mas tenhamos um cuidado corajoso, que encontra maneiras de chegar ao povo, de chegar às ovelhas. É para isso que nós estamos aqui e queremos renovar o nosso sacerdócio. É para continuar esta vida sacerdotal na realidade do mundo, no meio das dificuldades presentes, não buscando o nosso próprio bem apenas, nos escondendo, nos protegendo, mas estando dispostos a ir ao encontro daqueles que precisam. Esta é a igreja em saída, que fala tantas vezes o Papa Francisco. Uma igreja que o próprio Papa fala ainda em outro momento, e ele diz que prefere uma igreja sofrida, marcada, chagada, uma igreja ferida, do que uma igreja marcada pelo bem-estar em si mesmo. Não foi para isso que nós fomos ordenados, não foi para isso que nós fomos chamados, não foi para ficar nesta condição que nós fomos separados. E acredito, com muita sinceridade, eu realmente acredito, que não foi para isso que nós demos aquela resposta inicial no dia da nossa ordenação. Mas nós respondemos com coragem naquele dia, sim. O sim de Maria e o sim de José, e o sim de tantos santos ao longo da história da igreja. Um sim corajoso, um sim capaz de vencer os obstáculos, um sim que está disponível para ir ao encontro do povo de Deus. Este é o sim sacerdotal nosso, repetido cotidianamente nas coisas do dia a dia. Quando nós atendemos as confissões, quando nós celebramos a Santa Missa, quando nós damos um momento de atenção a uma pessoa que pede uma palavra, ali se repete aquele sim, ali se confirma aquele sim sacerdotal de cada um de nós. Tenhamos coragem. Se são grandes os desafios, maior é a nossa fé, e o sim que nós demos foi para testemunhar Cristo no mundo. Então, sejamos as suas corajosas testemunhas no tempo presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas, hoje recorda-se o dia em que o Senhor instituiu o sacerdócio para o bem de toda a igreja. Por isso, nesse momento, nós, presbíteros, renovamos diante do bispo diocesano e da igreja os nossos compromissos sacerdotais. Filhos caríssimos, celebrando cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério, que, levados pelo amor de Cristo, assumistes com alegria em relação à igreja
no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus, pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo o Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? E vós, caríssimos filhos e filhas, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame profusamente os seus dons sobre eles, e como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica, confiada à minha fraqueza, e cada dia realize melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus nos guarde a todos em sua caridade e nos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. Amém. A Igreja oferta ao Senhor os nossos dons do pão e do vinho e estes óleos, frutos da oliveira, que serão abençoados, confeccionados com perfume e consagrados pela oração do bispo, dos presbíteros e da igreja. Os 3 óleos abençoados na liturgia de hoje exprimem 3 dimensões essenciais da vida cristã. O óleo dos catecúmenos, usado no batismo, indica o primeiro modo de ser tocado por Cristo e pelo seu Espírito. O óleo dos enfermos é a expressão visível de um mandato primordial que Jesus confiou à Igreja: curar os corações feridos. Por fim, o óleo do crisma é o mais nobre dos óleos eclesiais. É utilizado no sacramento do batismo e confirmação, e na ordenação presbiteral e episcopal, e na dedicação de igrejas e altares. A liturgia da Missa dos Santos Óleos relaciona o óleo do crisma às palavras de promessa do profeta Isaías: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e tereis o nome de ministros do nosso Deus. Apresentemos a Deus nossos hinos de louvor pela vida dos santos sacramentos e pela Páscoa de Jesus, o ungido do Pai. Se abisma, seja em vigor restaurado, graças à unção deste crisma, que o faz o Cristo soldado. Quem no batismo lavado, a fronte ao Cristo oferece, já pela graça habitado,
óleo dos catecúmenos. Ó Deus, força e proteção do vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura, um sinal de fortaleza, dignai-vos a abençoar este óleo e concedei o dom da força aos catecúmenos, que com ele forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria e as virtudes divinas, compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Cristo, sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos da adoção filial. Alegrem-se por terem renascido e viverem em vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o óleo dos enfermos. Ó Deus, Pai de toda a consolação, que pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei à oração da nossa fé. Enviai do céu o vosso Espírito Santo Paráclito sobre este óleo generoso, que por vossa bondade a oliveira nos oferece para alívio do corpo, a fim de que pela vossa santa bênção seja para todos os que com ele forem ungidos proteção do corpo, da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, toda fraqueza e enfermidade. Dignai-vos a abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Eis o óleo do crisma. Meus irmãos e minhas irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que abençoe e santifique este crisma, para que recebam uma unção interior e tornem-se dignos da divina redenção os que forem ungidos em suas frontes. Ó Deus, autor de todo o crescimento e de todo o progresso espiritual, recebei com bondade a homenagem que a Igreja, pela nossa voz, vem prestar-vos com alegria. Fizestes no princípio que a terra produzisse árvores frutíferas, e entre elas a oliveira, cujos frutos fornecem este óleo tão rico, com que se prepara o santo crisma. E Davi, antevendo com o espírito profético o sacramento da vossa graça, cantou a nossa alegria
ao sermos ungidos pelo óleo. Nas águas do dilúvio, os seres lavados, ao serem lavados os pecados do mundo, uma pomba anunciou a paz restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, imagem do futuro dom, que agora se manifesta claramente, pois apagada toda a mancha da culpa, pelas águas do batismo, esta unção de óleo nos traz às nossas faces a serenidade e a alegria. Também mandastes que o vosso servo Moisés, pela infusão deste óleo, constituístes sacerdotes seus irmãos, e Araão entre eles, já purificado pela água. E a tudo isso acrescenta honra ainda mais alta, quando nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, exigindo que João o batizasse nas águas do Jordão, e sendo-lhe enviado o Espírito Santo, sobre a forma de uma pomba, proclamastes pelo testemunho de sua voz, que em vosso Filho unigênito estava todo o vosso amor. E claramente confirmastes ser ele, por excelência, ungido com óleo de alegria, anunciado pelo profeta Davi. Por isso, nós os suplicamos, ó Pai, que santifiqueis este óleo com a vossa bênção, e infundi-lhe a força do Espírito Santo, pelo poder do vosso Cristo, que deu o seu nome ao santo crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires. Fazei que este óleo do crisma seja sacramento da perfeita salvação e vida para os que vão ser renovados nas águas do batismo. Santificados por esta unção e sanada a corrupção original, torne-se templo da vossa glória e manifeste a integridade de uma vida santa. Segundo disposição da vossa vontade, cumulados de honra dos reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível, para os que renascerem da água e do Espírito, seja crisma de salvação, fazendo-os participantes da vida eterna e herdeiros da glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Óleo que consagra, óleo que perfuma, óleo que acende em nós o fogo do amor de Deus, do amor de Deus. Óleo que consagra, óleo que perfuma, óleo que acende em nós o fogo do amor de Deus, óleo de alegria. Noite e dia, longas madrugadas, e a semente espera, e o milagre, antigo e sempre novo, fecunda toda a terra. Do grão morto e pisado, a vida nascerá. Na mesa eis o pão, abençoa
vinhas, com o sol aberto, já estão florindo. E o orvalho no silêncio toca os primeiros frutos, e as cores são mais vivas, acende os grãos maduros, na mesa eis o vinho. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dai-nos sua paz, e a unidade no teu sangue, que se consuma também por nós. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dai-nos sua paz, e a unidade no teu sangue, que se consuma também por nós. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dai-nos sua paz, e a unidade no teu corpo, que se consuma também por nós. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dai-nos sua paz, e a unidade no teu sangue, que se consuma também por nós. Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós os pedimos, ó Deus, que a força deste sacrifício destrua em nós o homem velho, renove nossa vida e nos traga a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com o sacerdócio real, e com bondade fraterna escolhe homens que pela imposição das mãos participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa, presidindo o povo na caridade. Eles o alimentam com a vossa palavra e o restauram com os vossos sacramentos. Dando a vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunho constante à fidelidade e ao amor para convosco. Por essa razão, com os anjos do céu e com as mulheres e os homens da terra,
unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, o céu e a terra estão cheios da sua glória. Hosana no alto do céu. Hosana no alto do céu, Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, o céu e a terra estão cheios da sua glória. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana no alto do céu. Hosana no alto do céu. Santo, Santo, Santo. Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade, a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, Antônio de Pádua e todos os santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu,
e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcado com o sinal da fé, a eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Senhor, rezemos como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados a participarem do banquete do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas direi uma palavra e serei salva. Aos irmãos presbíteros, pedimos que se aproximem vagarosamente, organizadamente ao presbitério para comungar do altar. Aos senhores diáconos, pedimos a gentileza que permaneçam nos seus lugares, que vão comungar nos próprios lugares aonde estão. Aos irmãos e irmãs que nos acompanham das suas casas, façam nesse momento a sua oração. Unam-se a nós nesse momento, fazendo a sua comunhão espiritual. É o próprio Cristo Senhor que chega até a sua casa. Cantemos. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito com unção me consagrou. O Espírito me enviou para anunciar o Evangelho. Alegre mensagem da salvação. O Espírito do
está sobre mim, para ser a luz a guiar o meu caminho. Me dá uma língua nova para anunciar aos homens a sua palavra de salvação. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito com unção e consagrou. O Espírito me enviou para anunciar o Evangelho, a alegre mensagem da salvação. O Espírito da fortaleza está sobre mim, para testemunhar ao mundo sua palavra. Me dá sua coragem para anunciar pelo mundo a gloriosa vinda do seu reino. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito com unção me consagrou. O Espírito me enviou para anunciar o Evangelho, a alegre mensagem da salvação. O Espírito do temor está sobre mim, para que eu testemunhe vosso perdão. Purifica meu coração para anunciar aos homens as obras grandiosas do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito com unção e consagrou. O Espírito me enviou para anunciar o Evangelho, a alegre mensagem da salvação.
Espírito com unção me consagrou. O Espírito me enviou para anunciar o Evangelho, a alegre mensagem da salvação. Oremos. Nós os suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, que renovados pelos vossos sacramentos, possamos ser por toda parte o bom odor do Cristo, que vive e reina para sempre. Antes do momento mariano, uma orientação então aos irmãos padres, para a distribuição dos santos óleos. Eu peço a gentileza que, após o encerramento da missa, aqueles que estão concelebrando no presbitério vão sair em procissão, todos nós outros vamos ficar aqui na igreja. Então eu peço a gentileza que fiquem na igreja um momento após a missa. Nós iremos chamar por região pastoral, por paróquia, iremos entregar o kit dos óleos para cada um dos párocos, para cada uma das paróquias. Caso algum padre não esteja presente, alguma paróquia não esteja representada aqui hoje, eu peço a gentileza que os coordenadores de cada região recebam os óleos dessas paróquias que não estão presentes, desses padres, e por favor façam o devido encaminhamento deles. Apenas uma última palavra. Na tradição popular da igreja, esta semana que nós estamos encerrando amanhã é conhecida como Semana das Dores, e é aquela semana que antecede a Semana Santa. Realmente esta semana para nós foi uma semana de profundas dores, né? Porque mais uma vez nós fomos surpreendidos com todas as leis que nos restringem a possibilidade da celebração da Semana Santa como nós conhecemos, como nós celebramos todos os anos. É o segundo ano consecutivo dessas determinações. Interessante que os decretos contemplam formas de comércio, formas de indústrias, uma série de coisas, atividades comerciais, mas trata a igreja de uma outra maneira. Isso é algo que nós precisamos nos lembrar, é algo que nós precisamos sempre recordar, né? Sobretudo nos anos eleitorais, a gente precisa se recordar dessas coisas, né? Mas nós somos pastores do nosso povo, e a exortação que eu faço é essa: padres, diáconos, não deixem de alimentar o seu povo. Apesar das restrições, mantenham as igrejas abertas e mantenham a palavra de Deus viva no coração do nosso povo. Distribuam a Eucaristia como for possível. Mantenham as igrejas abertas. Isso não é uma desautorização à lei, nem é uma revolta social, mas é algo que nos garante, que nos é garantido pelas nossas próprias leis, sejam a Constituição, sejam as leis do Estado, e não se pode fazer o contrário. Nós temos entendimentos diferenciados a respeito do que deve ser o fechamento em um ou em outro município. Nós somos 15 municípios. Então, trabalhem de acordo com as orientações do município aonde está a sua paróquia, a sua comunidade, mas mantenham as igrejas abertas. Distribuam a Eucaristia às pessoas, alimentem as pessoas com a palavra de Deus nas transmissões, não deixem de fazer isso. É fundamental que o nosso povo perceba, sinta a nossa presença, a presença dos pastores, do bispo e dos padres e dos diáconos junto deles. Nós não podemos abandonar o nosso povo.
Nós não podemos fechar as portas ao nosso povo. Nosso povo tem direito a estas celebrações, a este contato, a esta palavra, a este alimento que é a palavra e a Eucaristia. Semana passada, no dia de São José, também eu entreguei à diocese a minha carta pastoral, primeira carta pastoral, né? Ali tem uns pontos da minha reflexão pessoal e daquilo que eu penso a respeito do episcopado, aquilo que eu penso a respeito das nossas comunidades, aquilo que eu penso a respeito do ministério. Gostaria que isso fosse meditado também nas comunidades, que isso fosse meditado junto com o povo. Incentivem o povo a ler, está disponível no nosso site, é só baixar e podemos partilhar. A gente manda tanta coisa que não serve para nada pela internet, vamos também mandar alguma coisa que possa ajudar o nosso povo. É um caminho de reflexão para a gente viver esse Calvário da Semana Santa, né? Vamos sentir o Calvário da Semana Santa com muito mais força esse ano, ou com a mesma intensidade do ano passado, né? Como Cristo foi sofrendo, nós também estamos sofrendo pelo nosso povo. São muitas as perdas, são muitas as pessoas que estão morrendo, isso nós sabemos que é fato, não é uma invenção. Estejamos solidários com o nosso povo, estejamos próximos do nosso povo. O nosso povo precisa da presença dos seus pastores, né? Vivamos bem esta Semana Santa. No domingo vamos celebrar os ramos, que as pessoas coloquem nas portas das suas casas o ramo que nós vamos abençoar pelas transmissões, né? Mantenham esses ramos como sinal, aqui mora um católico, aqui mora um cristão católico, para a gente também colocar nas portas das nossas casas. E tenhamos esta disponibilidade, esta corajosa disponibilidade de estar junto do nosso povo. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a benção. Tá bom, Pá. Agradeço a manifestação. Uma palavra também de saudação ao nosso Bispo Emérito Dom Fernando. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça da sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, vos conceda receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada por Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, Mãe de misericórdia, Mãe de amor, de graça e perdão, dos cativos esperança e guia, dá-nos, Mãe, tua bendição. Ó Maria, Mãe de misericórdia,